Muito boa tarde, bem-vindos à Revista da Semana, a edição do dia 13 de outubro. O meu nome é Luís Matias e connosco estão, como é habitualmente, José Faustino e Silvério Cunha. Temos muitas notícias da semana para tratar e analisar. Começamos pelo ataque realizado pelo Hamas na zona fronteiriça de Israel, junto à faixa de Gaza, numa ação que provocou mais de 1.300 mortos e quase 3.000 feridos. Aconteceu quase há uma semana. Faz neste sábado, precisamente uma semana, Israel decretou o estado de guerra, promete destruir o Hamas. O conflito, no momento em que gravamos, está iminente de se agravar ainda mais. José Faustino, vamos a uma análise deste ataque que aconteceu precisamente há uma semana, as consequências que até agora aconteceram neste conflito. Por onde é que ele irá? Para onde ele irá não sabemos, mas até porque ainda não sabemos bem o que é que vai acontecer, as forças em presença e os interesses que por ali andam, a gente conhece já há muitos anos, não é uma coisa já muito conhecida. Agora, como é que o Hezbollah vai avançar, não vai, como é que os outros países vão reagir, etc. Isso são tudo grandes incógnitas, inclusivamente as táticas militares, as estratégias militares a seguir por Israel e tudo mais. O que é facto é que, muito provavelmente, com o apoio do Irão e de outra gente, o Hamas, que na realidade é entendido como um movimento, mas na realidade é quem governa Gaza. E também dizer que já agora, aproveitando, porque se fala de dois países, que é a proposta de duas nações, Israel e a Palestina, eu não tenho nada contra isso, mas na realidade há três nações: há Gaza, há a Cisjordânia e há Israel. Porque o Hamas não dá mão à autoridade palestiniana. E os israelitas, isso tem sido muito falado, deram, digamos, em linguagem popular, muitas bébias ao Hamas para dividir para reinar, não é? Pode ter sido, eu acho que ainda é cedo para dizer sobre uma má estratégia, senão nós estamos muito longe para saber isso. O que é certo, e de ciência certa, eles andaram a preparar isto com muito tempo, descobriram como é que funciona a tal cúpula de ferro, que, em resumo, portanto, tem várias baterias de radar e dispara projéteis, vamos assim chamar, porque não são todos iguais, portanto, antimísseis, a defesa antiaérea. Com radares que têm um discernimento de perceber o que é que está a atacar, se é um drone, se é um avião, se o que é que se passa, e perceberam como é que aquilo funcionava. E, por exemplo, cada radar daqueles só consegue discernir 100 ataques em simultâneo, o que não é difícil. Ainda não está, caminha nesse sentido, para analisar em direções opostas se for preciso, o que ainda não faz. E, portanto, se enviarem 200 mísseis, baralha aquele radar naquele sítio. Portanto, e alguns passam. De qualquer modo, o fabricante israelita, que é um consórcio com dois fabricantes americanos, a Lockheed e a Boeing, e não garantem, nunca garantiram a ninguém que aquilo tivesse uma eficácia superior a 90%. Portanto, se lançarmos 5.000 mísseis, passam 500. Portanto, poderão não passar, mas podem passar, até 500. Portanto, alguns passam, 300 passam seguramente. Por outro lado, portanto, isto para dizer que eles estiveram a preparar com bastante tempo e a armazenar muitas munições, milhares de munições, porque eles continuam a disparar e tudo isso. Estudaram o tempo, aproveitaram a divisão política de Israel, os resultados eleitorais são muito confusos e aquilo está muito fragmentado. Netanyahu teve que fazer alianças com a extrema-direita, porque ele, embora sendo direita, não é de extremo, não é dos piores, estava com gente muito pior. E aproveitando isso, aproveitando uma festa que lá havia, aproveitando a descontração dos próprios serviços, tudo isso, descuraram informações que se diz até que o Egito mandou. Eu não acredito que a Mossad estivesse distraída, certamente deu essa informação. Talvez não tivessem acreditado muito ou não levado muita coisa a sério, né? Mais uns foguetes que aí vêm, mais umas coisas. Mas não, eles todos os meses que apanharam, asas delta, tudo aquilo, coisas para voar, motas, tudo que puderam apanhar, romperam os tais muros, as tais vedações entre a faixa de Gaza e Israel. E o que é que fizeram? Eu lembro-me quando a guerra colonial rebentou em Angola, foi um bocado aquilo.
atacaram, em Angola atacaram as fazendas, ali atacaram os kibbutz e aquelas coisas todas, e aquela festa de jovens foi uma desgraça, e depois tu manda atos que, como terroristas que são, tão reconhecidos como isso, arrasaram e toda aquela população. E fizeram reféns, que esse agora é que é o grande problema, e é aqui a grande dificuldade de discernimento em delinear uma estratégia militar. Claro que estão preparados para atacar a faixa de Gaza, estou convencido que isso acontecerá, eles têm que entrar na faixa de Gaza, mas estão a ponderar isso, eu não sei dizer mais, porque não têm conhecimentos do terreno, estão muito longe de saber e ter os conhecimentos militares deles de formação e do teatro de operações. E, portanto, não me atrevo a dizer mais do que isto. Agora, vamos ver como é que as coisas vão evoluir, mas não é fácil, não é fácil, não é fácil porque tudo o que se possa fazer e que está a ser feito, apesar de haver bombas de aviso, foram para lá avisar que vão bombardear, já deram 24 horas para saírem porque vão entrar, apesar de tudo isso, vão morrer inocentes, quer dizer, isso é inevitável, mas também mataram inocentes, portanto, aquela gente são terroristas, há inocentes nos palestinianos, com certeza, muita gente que vai morrer e que já morreu nisso tudo, mas é preciso dizer que o Hamas na realidade governa Gaza, é um governo, portanto tem um exército, tem um governo, tem tudo, portanto não há lá outro governo que não seja o Hamas, portanto pode-se até dizer que há um pequeno país que é Gaza, não é? Que não é reconhecido como tal, que invadiu outro, que é reconhecido, que foi Israel. Portanto, este é que é o resumo da coisa. Finalmente, eu temo que, passados 8 dias, hoje estamos a gravar na sexta-feira, isto vai para o ar daqui nada, e depois amanhã repete, no sábado. Eu tenho receio que amanhã sábado, ou hoje sábado, para quem está a ouvir no sábado, que não se inverta isto tudo ao contrário dos assassinos e os terroristas sejam Israel. Porque o Ocidente está enxemeado de inimigos do próprio Ocidente, que é uma coisa extraordinária. Aliás, eu não vou aqui falar, só se vocês para aí me levarem, na conversa do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda. Não quero falar sobre isso. Lamento profundamente o que tem acontecido, mas não quero falar sobre isso. Mas não estão sozinhos. O Partido Comunista e o Bloco de Esquerda não estão sozinhos. Infelizmente, o Ocidente está cheio de gente muito pior do que eles. Já vamos falar pior. sobre também o que é que isso pode, o que é que este conflito pode trazer aqui para o Ocidente, mas Silvério Cunha, boa tarde, bem-vindo. Quem é que beneficiou com este ataque? Ora, muito boa tarde. Bem, há aqui várias questões a considerar neste caso, que é um caso de facto complexo, até por uma razão, porque, digamos assim, há por um lado aquilo que eu chamo a espuma, não é, das ondas, e depois há a água profunda, que é aquela que acaba por determinar um bocado, digamos, o tamanho também das ondas que nós vemos cá à superfície. Claro que é um problema, digamos, é um problema de fundo, um problema grande, é um problema que tem toda esta questão tem uma história por trás que é muito profunda e muito complexa e que podemos eventualmente abordar se for caso disso, mas para já o que eu ia dizer é o seguinte: a verdade é esta. De facto, por causa de jogos de estratégia, no fundo, e não só, e que ultrapassam até as questões puramente internas, quer de Gaza, quer dos palestinianos, quer de Israel, a verdade é esta, é que se constituiu, há umas décadas para cá, no fundo, dois movimentos que estão diretamente financiados e controlados pelo Irão, que é o Hamas e o Hezbollah. E acontece que o Hezbollah instalou-se ao sul do Líbano, contra a vontade, aliás, dos libaneses, deve dizer-se, e de vez em quando, enfim, estão ali para causar problemas. Deve dizer-se que o Hezbollah já teve uma ofensiva militar há uns anos, que causaram pela primeira vez bastantes mortos israelitas, com táticas militares completamente novas e muito mais inovadoras. E acontece que agora o Hamas fez a mesma coisa. O Hamas, quando eu o vi em canais vários, inclusive também outros canais, inovou por uma razão, porque não só fez um ataque que foi muito bem planeado, muito bem pensado, deve ter durado, segundo alguns especialistas militares, pode ter durado 3 anos a ser gizado. Foi um ataque militar, não foi um ataque de guerrilha, de típico, foi um ataque militar. Não, foi de guerrilha, professor. Não, foi, guerrilha, mas teve táticas militares, por trás. Portanto, foi pensado dessa maneira, como já o problema com o Hezbollah também foi muito militar. Os iranianos são por trás daquilo. E acontece que, de facto, os gizaram um ataque desses, e acontece que este ataque apanhou, digamos assim,
as forças armadas israelitas desprevenidas, porque, enfim, houve ali um certo, digamos, não direi desleixo, mas houve qualquer coisa que aconteceu de comunicação que não correu muito bem. Devo dizer que alguns especialistas militares, mesmo até pró-israelitas, disseram noutros canais de televisão estrangeiros, que de facto há ali algumas coisas incompreensíveis e que, aliás, vão ser problemáticas para Netanyahu mais tarde, não agora, mas mais tarde, como aliás aconteceu com a guerra de Yom Kippur, em que um ano depois Golda Meir, que foi tida como heroína, e foi na guerra do Yom Kippur, a verdade é que um ano depois ela perdeu as eleições e foi responsabilizada pelo desastre de Yom Kippur, porque também vão dizer que as sociedades são um bocado assim. E Netanyahu, portanto... O Churchill também perdeu as eleições a seguir sem à dúvida. guerra. E Netanyahu, daqui a um ano, vamos ver o que é que vai acontecer politicamente a este primeiro-ministro. Agora, o que acontece é o seguinte, é que apanharam e, portanto, com essas táticas, em número também e em qualidade, e aproveitando, portanto, o efeito de surpresa, claro que causaram pela primeira vez algo que foi um bocado estarrecedor para a sociedade israelita. Porquê? Porque mais de 1.300 mortos, que aliás vão ser mais, estão a subir os números, até porque os feridos vão morrer, alguns feridos, bastantes feridos vão morrer, ainda vão morrer, e ainda são descobridos mais mortos, e estão a ser mortas mais pessoas, porque o Hamas, vão lembrar, ainda não foi, ainda está ativo e continua a disparar e continua ativo. Aliás, até há 2 dias ainda havia elementos do Hamas infiltrados em território israelita. Portanto, acontece que ainda vai haver alguns problemas a esse nível, e o que vai acontecer aí, o que acontece é isto na prática, é que de facto os israelitas sofreram um ataque que é sem precedentes, porque de facto 1.300 mortos num país de 9 milhões de habitantes é muito mais do que o ataque às Torres Gêmeas de Nova Iorque no 11 de setembro. Portanto, causou um grande abalo, e pode dizer-se que foi, digamos, o primeiro grande conjunto, a primeira grande mortandade, depois, inclusivamente, de 1948. Deve dizer-se que foi isso. Não houve tantos mortos na Guerra dos 6 Dias, não houve tantos mortos no Yom Kippur, não houve tantos mortos nos outros recontros que Israel teve com os seus adversários e inimigos. Portanto, a coisa não foi fácil. E por isso é natural que cause um grande problema à população israelita, e agora naturalmente há uma reação de dor, de pânico também, de incerteza também, e naturalmente de reação do Estado de Israel. Claro que deve dizer-se que a invasão de Gaza vai acontecer, como é evidente, até porque há uma coisa interessante que eu não sabia e fiquei a saber nesta semana. Os israelitas construíram, numa zona que não revelam, uma mini Gaza, com à escala os edifícios, tudo estudado. Tudo rigorosamente estudado. Foi uma coisa que eu de facto ouvi um especialista militar francês até que esteve a explicar isso muito bem, com bastante minúcia, que Israel tinha construído no território israelita uma mini Gaza para treino das forças militares. Portanto, eles na faixa de Gaza conhecem, na cidade de Gaza, nomeadamente, conhecem edifício a edifício, rua a rua. Agora, vai haver um problema que é este, é que a grande questão que se coloca com a Hamas e com a Hezbollah, e para terminar para já, é esta. É que nós estamos a lidar com forças que, além de tudo, são fanáticas. Não se importam de morrer. Este é o grande problema que se coloca. Até certo ponto é curioso que os israelitas também não se importam de morrer, deve dizer-se. Porque, como é a essência do Estado de Israel, a ideia da sua criação foi precisamente esta. Nunca mais voltaram a fazer o que têm feito, o que fizeram até durante a história. Portanto, eles também não se importam de morrer. Aliás, a Guerra de 48 foi uma demonstração disso. Mas, neste caso, os terroristas do Hamas são constituídos por pessoas e por indivíduos que não se importaram de morrer. Portanto, que é a questão? Estão ali para morrer. Aliás, eu estou muito pessimista quanto à questão dos reféns, porque eu penso, com toda a franqueza, que o Estado de Israel não vai poder respeitar a questão dos reféns, vai atacar a matar, e os reféns vão ser sacrificados, na minha opinião. Por uma razão, porque eles não podem, porque o Hamas, o Hamas governa com mão de ferro Gaza. E mistura-se. Superiorizar o princípio patriótico, sem então. Dúvida, por uma razão, porque o Hamas mistura-se com a população, vai pôr os reféns junto a outra população, e portanto vai haver uma mortandade enorme a esse nível. E os reféns vão ser liquidados a prazo. A não ser, desculpe só uma coisa, Matias, a não ser que as negociações que estão em curso e que se diz que estão em curso, entretanto, resultem, mas isso implica cedência. José Faustino, e aqui vários países pediram precisamente que se separasse esta água entre o Hamas e a autoridade palestiniana. Aliás, pediram mesmo que a autoridade palestiniana condenasse a ação do Hamas, e houve uma frase que deixa essa condenação assim de um exato, se calhar podemos dizer isso.
Como é que achas que impacto é que este conflito pode ter nos países europeus? Ou não terá nenhum? O alerta, por exemplo, antiterrorista em França, hoje, sexta-feira 13, foi levado para um nível onde também não estava já há muitos anos. Então foi porque estes terroristas fizeram um apelo mundial do dia da raiva. Portanto, e os raivosos vieram para. Já houve um professor esfaqueado em França, portanto, o dia da raiva, os raivosos vieram para a rua. Há muitos raivosos. Foi aquilo que eu disse há bocado. Portanto, as implicações são muitas, eles estão adormecidos. E há bocado, eu estava a discordar do professor Silvério Cunha, deixa-me dizer isto, porque isto é muito importante. O ataque a Israel foi um ataque de guerrilha. Portanto, o ataque não é ataque da Rússia a entrar na Ucrânia. Mas com novas táticas. Com tanques, está bem, mas ouça, motas, entradas por túneis e coisas, eles estão em Israel. Pois estão. Eles despem o casaco, escondem a arma e juntam-se com a população. Não são o exército. Portanto, o exército israelita, quando entrar em Gaza, não é confundível com a população. Vê-se perfeitamente onde é que está o exército. Eles não. Portanto, eles não usam farda propositadamente, porque são de facto um exército, mas não usam farda justamente por isso, porque eles com uma grande facilidade despem o colete antibala e escondem a espingarda e a arma e aquelas coisas todas e juntam-se com a população. Pronto, acabou-se. Metem aquelas coisas que eles trombantes, aquelas coisas que eles têm e estão confundidos. Portanto, Israel tem muita dificuldade e por isso é que não pode abrir a faixa de Gaza, mesmo por questões humanitárias, e daí a própria dificuldade, porque eles de facto confundem-se com as populações. E estou completamente de acordo no aspecto dos reféns. Inevitavelmente aquela gente está perdida, não é? Porque não vai haver ali grande hipótese de acontecer. Agora, o efeito que aqui tem é como foi e tem sido com a Ucrânia. Eu, assim, para dizer rapidamente, não acrescentarei muito, mas a minha interpretação é esta, não sei se certa, se errada. No Ocidente, apesar de tudo, nós, quer dizer, não há comparação possível entre qualquer dos países mais pobres do Ocidente com a faixa de Gaza. E a faixa de Gaza é sustentada por nós, não é? Para o Ocidente, para a Europa e para os Estados Unidos. Mas as pessoas vivem melhor aqui, portanto, estão aqui melhor. As coisas, mesmo em Portugal, se nós estamos muito bem, a gente vive bem, portanto, vive-se melhor, tem as coisas necessárias, etc, etc. E depois há gente que está, mesmo cá no Ocidente, está mesmo de facto muito bem, mas que tem complexos de esquerda. Todos nós, quando fomos novos, lemos as ideologias marxistas, essas coisas todas, tivemos ideais disto e daquilo. E agora, como temos ordenados chorudos, temos que não uns nababos, como costuma dizer, temos um complexo disto, não é? E até viramos para este tipo de ideologia, esquecendo-se que se esta gente tomasse conta disto era a miséria. Porque das duas uma, ou eles estavam na casta dirigente e não havia problema nenhum, ou então a vida deles andava para trás. Portanto, é um complexo que nós temos terrível e que temos pessoas de setores que deviam estar completamente a favor das democracias liberais, do liberalismo, do capitalismo, etc, etc, etc. E que alinham neste tipo de coisas. Portanto, é aquilo que eu chamo um complexo de esquerda, da juventude, etc, etc. Depois há outros que eu penso que a gente em Portugal não tem muito disso, mas que existem muito ali, sobretudo nos subúrbios de Paris, que é aquela malta de segunda geração, de origem árabe, estão mal integrados. Será a culpa dos franceses? Quer dizer, os franceses se calhar não dão muito no jeito, mas eles também não se querem integrar, dá-lhes jeito de não estar integrados, não é? A gente aqui também tem alguns, mas são coisas muito insignificantes, nem vale a pena falar nisso. E são este tipo de coisas que temos dentro do Ocidente. Portanto, nós também temos a raiva dentro de nós. Porque para a França eu também não concordo, queres coisas de manifestações e cá fora. Eu não concordo com a atitude que a França tomou de proibir manifestações pró-Palestina. Não, quer dizer, pode dizer assim, não, a gente aqui agora vai aqui moderar isto das manifestações. Podem-se fazer manifestações pacíficas de um lado ou do outro, dentro daquelas regras que é para não haver aqui cabeças abertas. Eu isso compreendo. Agora, não se pode proibir manifestações, seja dali, seja daquela. Recomendar aos cidadãos, que é pouco, a gente não aceita recomendação dessas, que não queimem bandeiras de países como de Israel, até da própria Palestina e tudo isso, é pouco provável, mas proibir, não. Agora, é inevitável, quer dizer, já pintaram a mesquita lá, não é a mesquita, a sinagoga do Porto, sim. É este tipo de coisa, porque o problema está entre nós. Agora, o que faz o Ocidente?
Isto é um problema genético nosso. Isto é a nossa democracia, a democracia liberal. Nós somos tolerantes com os outros. Agora, eles não são tolerantes. Aliás, houve um episódio Esse é o curioso ponto, que não são que é tolerantes. aquele da União Europeia em que um comissário diz que o apoio à Palestina vai terminar e a seguir Josep Borrell diz logo o contrário. Exato. E Não, mas os países do Norte, a Suécia e companhia, isso é um lockdown. Acabou Borrell, nem bem Borrell, não há. Acabou com o dinheiro, não há. E esses é que são os contribuintes, não é Portugal. Não, quer dizer, isto chega-se, por exemplo, em Portugal, ainda outro dia, proibiram aí o Jaime Nogueira Pinto de falar com o Pacheco Pereira sobre banda desenhada numa universidade, num sítio qualquer. E vem-se agora a saber, tiveram 2 líderes do Hamas a discursar numa universidade como convidados de honra. Quer dizer, isto é incompreensível. Não pode ser. Eu não quero dizer, eu não digo que esses indivíduos que tiveram cá do Hamas não viessem, atenção. Não é isso que eu digo. Agora, o Jaime Nogueira Pinto é que não pode ser impedido e os outros autorizados. Em que país vivemos? Como é que é isto? Portanto, este é um dos grandes problemas do Ocidente. Silvério Cunha, como é que este conflito pode ou não alastrar à Europa? Bem, pode alastrar de muitas maneiras, é evidente. Primeiro, é preciso saber se de facto o conflito mesmo lá não acaba por se tornar um problema regional e sendo um problema regional pode naturalmente alastrar a qualquer parte do mundo, porque hoje em dia é muito fácil a partir daí alastrar para todo lado, até porque aquela zona é uma zona estratégica fundamental. Inclusivamente, a questão é mesmo assim, que nós sabemos que esta manobra do Hamas, inspirada pelo Irão, foi provavelmente para impedir a proximidade da Arábia Saudita com Israel, e portanto, obviamente que a Arábia Saudita agora está numa posição incómoda e embaraçosa, também por uma razão, porque de uma forma ou de outra, é uma questão que podemos já falar também, a cultura política nos países árabes das populações não é grande, porque sempre foram dominadas por oligarquias. E, portanto, acontece que, como não é grande, para não dizer que é muito pequena, sucede que, evidentemente, são opiniões públicas muito voláteis e que têm um grande ressentimento contra o Ocidente. E, portanto, os próprios governos, mesmo que tenham tudo controlado, têm sempre medo de desagradar em excesso às suas populações, é o caso da Arábia Saudita. Mas é evidente que se a coisa piorar muito, a Arábia Saudita vai ter que admitir qualquer coisa. Se o Irão avançar muito, vai ter que, digamos, impedir a coisa e, portanto, vai ter que se aliar com o Estado de Israel. Bom, essa é uma. A outra questão que se coloca, evidentemente, é o papel da Turquia, que tem tido um papel enfim, de conciliador entre os dois lados, mas reclama sempre ter ali, portanto, uma porta aberta para falar com o Hamas, claro. E depois, evidentemente, há outra questão que se coloca também aqui, que é esta. É que o Hamas, isto entra na questão do paradoxo do Ocidente. A Turquia está ali num sítio estratégico. Está claro, está no meio dos dois, exatamente. Geograficamente. Sim, até isso. Ora bem, o que acontece agora com aquilo que é o paradoxo do Ocidente? O paradoxo do Ocidente é uma coisa curiosa, que é a seguinte. Eu há dias vi uma fotografia, claro, a fotografia é o vale que vale, mas vi uma coisa que me deixa de ser um bocado curiosa, que é a seguinte, que é esta. Houve aquela manifestação, acho que na Praça de Camões, não sei, julgo que foi, a favor da primeira reação, a favor do Hamas e tal, aqui em Portugal. E estava um jovem, vi uma fotografia que eu achei muito curiosa, porque é paradoxal. Estava um jovem, digamos, com a bandeira LGBT, ali a apoiar o Hamas, todo entusiasmado. E eu realmente pensei assim, eu pensei assim, deviam explicar a este ativista que se o levassem a Gaza, assim, vestido como está, ia dizer aquilo. Com a bandeira. O Hamas dava cabo dele, não, primeiro tudo declarava longamente, e depois dava cabo dele. Ora bem, o que é que se passa? Qual é o primeiro paradoxo? O primeiro paradoxo é o seguinte, é que, de facto, nós estamos perante um movimento integrista, portanto, os chamados movimentos integristas existem em todas as religiões, até inclusive entre os ateus, há mentalidades integristas, isto é, fundamentalistas, basicamente. E acontece que o fundamentalismo islâmico, seja ele sunita ou xiita, é um fundamentalismo, portanto, muito agressivo. O Daesh é a mesma coisa, embora o ISIS, portanto, o Daesh é a mesma coisa, embora curiosamente sejam duas confissões diferentes dentro do islamismo, não é? O Hamas é todo xiita, como o Hezbollah, e acontece que os sunitas são os outros, como o caso do Daesh. Mas ambos são integristas. Portanto, o que acontece? É que o integrismo é pregar uma sociedade fechada, uma sociedade sem direitos, uma sociedade onde as mulheres, aliás, são completamente inferiorizadas, etc. E o que é que acontece, curioso? É que no Ocidente, evidentemente, que à partida não se pode apoiar isso. Aliás,
O Prémio Nobel da Paz foi atribuído este ano a uma grande lutadora pelos direitos que está presa no Irão, por causa da defesa dos direitos, da liberdade de expressão, aliás, deve dizer-se, não é só das mulheres, é a liberdade de expressão. Está presa, já esteve detida há vários anos, e acontece que ainda tem não sei quantos anos agora para cumprir. Uma pena bastante pesada, 15 anos. Sim. E ainda tem agora uns anos para cumprir. E acontece que esta mulher não merece a nossa solidariedade, claro que merece. Claro. E quando ela recebeu o Prémio Nobel da Paz, vi muita agitação a favor e tudo bem, ninguém criticou. Ora bom, então como é que, se eu realmente sou um apoiante desta mulher Prémio Nobel da Paz, claro que não posso apoiar quem a encarcerou, quem a oprime e quem tem uma visão do mundo desse tipo. Portanto, há aqui Quem não a deixa falar? um primeiro paradoxo do Ocidente é esse, é que nós não podemos apoiar movimentos que defendam uma visão do mundo que é completamente diferente da nossa e até que vai contra os interesses, digamos assim, que nós temos em termos de visão do mundo, do ser humano, uma visão antropológica das coisas. Portanto, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é este. É que é evidente, nós defendemos o Estado de Direito. Portanto, o Estado de Direito, o Hamas não defende o Estado de Direito de forma nenhuma. Deve dizer-se que Israel ultimamente tem dado a deslizar para certo tipo de mecanismos jurídicos que são muito duvidosos e que, deve dizer, são muito criticáveis. E Netanyahu ultimamente está de todo porque... Mas ó, professor, permita-me que me interrompa. Não é só aquele problema dos tribunais. Não, é mais. Há coisas muito mais profundas, sim, até mesmo do ponto de vista da guerra. Sim. Como aquela dos fundados, daqueles sim, claro, fundamentalistas, que não tem processo militar, claro. Exatamente, a tropa nem nada. Exatamente. E acontece que há outro aspecto também que é, digamos, inverter os valores da prova e, portanto, as pessoas estão hoje, como se costuma dizer, muito dependentes daquilo que eu chamo, no Estado de Israel, há leis de exceção que estão a ser regra, enfim, é tudo uma grande complicação e pode dizer-se que Netanyahu está a atacar, nesse aspecto, o princípio fundamental da tripartição dos poderes, do poder judicial. Isso é uma coisa que não pode ser. Portanto, há um problema também do Estado de Direito, mas isso é curioso, que não parece tanto como crítica a Israel. Quer dizer, isso é engraçado porque o que surge é como sendo uma crítica, digamos, que abrange também os contestatários de Netanyahu. E é aqui que se põe o problema do antissemitismo. Porque, na verdade, há, relativamente ao Estado... O Estado de Israel desperta, e não podemos entrar por aqui, porque seria um programa inteiro de 2 horas ou 3 aqui na rádio, sobre a problemática do Estado de Israel e as razões que levaram à sua criação, etc. Mas a verdade é esta, é que eu vejo muitas vezes isto distingue o Estado de Israel do governo que está em funções do Estado de Israel, seja qual for, não me interessa agora qual. E, portanto, uma coisa é o Estado de Israel. A sua existência está consagrada pela Assembleia Geral da ONU. Mudou, nestes dias mudou, não é? Sim, mas acontece que o Estado de Israel tem direito a... Sem dúvida. Mas o Estado de Israel, de acordo com o direito internacional, tem direito à sua independência, foi reconhecido, inclusive até pela União Soviética, deve dizer-se, a Assembleia Geral da ONU reconheceu, portanto está reconhecidíssimo, e os países, os Estados que na altura não reconheceram, os Estados árabes, eram monarquias oligárquicas, em que a opinião pública nem sequer sabia nada do que estava a acontecer, e portanto nem sequer fazia ideia nenhuma. Claro que depois aqui há um outro problema que se coloca, que é este. Claro, portanto, o direito internacional, sob esse ponto de vista, digamos, defende a soberania do Estado de Israel. Claro que aqueles que atacaram sempre o Estado de Israel, deve dizer-se também, atacaram de uma forma que nem sempre se tem sido dita, e deve dizer-se, desde Al-Fatah, inclusivamente, que os Estados árabes usaram sempre muito também as fake news. Por exemplo, eu queria lembrar uma coisa que é importante. Queria lembrar, por exemplo, que os Estados árabes receberam nazis fugidos da Segunda Guerra Mundial. Deve dizer-se que, por exemplo, o protocolo dos sábios de Sião, que hoje sabe-se que é uma fraude, por exemplo, era vendido, continua a ser editado nos Estados Árabes, etc. Portanto, a população estava muito condicionada por uma agite própria, que também não era verdadeira. Agora, a questão que se coloca é um bocado esta, o que vai agora acontecer vai-se estender à Europa ou não? E eu acho que depende muito também do comportamento do Estado de Israel. Por exemplo, eu penso que os Estados Unidos... Para concluir, então... Os Estados Unidos têm uma posição que é correta, que é neste momento a seguinte. Eu acho até, interpreto dessa forma. Os Estados Unidos mandaram uma esquadra para o Mediterrâneo, mas também para fazer uma distinção que é esta. O Estado de Israel é um Estado. O Hamas não é um Estado. O Hamas é um movimento, digamos assim, terrorista, pronto. É um movimento que usa o terror como modo de intimidação e de conquista. O Hamas nem sequer tem uma ideologia definida. O Hamas curiosamente, até muito primário sob esse ponto de vista, porque é deitar tudo ao mar, o inimigo ao mar, matá-lo, bel, e aplicar costumes de outras eras, etc. E, portanto, a questão que se coloca o Estado de Israel tem que ter aí cuidado por uma razão, porque não pode ser igual ao Hamas. Se for igual ao Hamas, perde toda a razão.
E isso é uma dificuldade que o Estado de Israel tem para gerir isto. E daí, para concluir, para dizer isto, é que o que acontecer na Europa também vai depender muito da forma como o Estado de Israel também, digamos, concretizar a sua retaliação. Ontem, devo dizer que eu assisti à comunicação do Presidente Macron, e Macron disse uma coisa que tem uma expressão que por acaso foi muito justa. Macron fez uma excelente comunicação dizendo isto, e eu sou um crítico de Macron, mas disse uma coisa que é muito importante, que foi isto, disse assim: qualquer reação só será forte se for justa. E isto é muito importante. Porquê? Porque se não for justa, ela vai aparecer de outra maneira. E acontece que nessa altura perde-se a razão. Porquê? Porque depois nós estamos num mundo onde as paixões políticas vêm ao de cima e domina o irracionalismo político. E o que acontece? É que nessa altura então as pessoas vão defender o Hamas pelas piores razões do mundo, sem razão nenhuma, e acontece que vão defendê-lo, afinal de contas, só porquê? Porque se está contra o outro. Ora, não se apoia nenhum movimento porque está contra o outro. Apoia-se alguém por causa das suas razões intrínsecas. Agora o professor concordará que é difícil para Israel, tu como atuar, não ter esse tipo de relação. É muito difícil. Não, é muito difícil. Mas, por exemplo, eu penso que, para ser franco, penso que a ONU devia poder supervisionar um corredor de apoio humanitário, alimentar e médico. Por exemplo, até para crianças, penso assim, não só crianças, não é? Porque é bom lembrar uma coisa: na faixa de Gaza há pelo menos 800 mil crianças abaixo dos 10 anos. E isso, claro, é um problema. Os egípcios facilitam isso. Não, é que os árabes também nunca quiseram facilitar nós palestinianos. Os árabes nunca quiseram os palestinianos. Nunca quiseram saber deles, aliás. Nunca quiseram saber deles. Deste tema que marcou toda a semana, continua a marcar naturalmente a atualidade, passamos para a atualidade nacional e para a apresentação do Orçamento do Estado para 2024. O Ministro das Finanças refere num alívio no IRS. Nas contas feitas há um aumento dos impostos indiretos. Há quem diga que este também é um orçamento, que seria um orçamento que ficaria bem à direita, mas o presidente do PSD diz que é um orçamento pipi nas suas críticas. José Faustino, uma primeira análise a este orçamento agora apresentado. Eu, como tenho dito sempre, não sei se é pipi, se não é. Vamos lá ver. Pipi Betinho. É Betinho, pois é, mas ele está ultrapassado, como alguém disse. Esse termo já não se usa, não é? Qualquer dia vai buscar a flausina e o babau e por aí, já está tudo ultrapassado. Isso era nos nossos tempos de menino e moço, professor. Agora é Betinho. Não, vamos lá ver. Há aqui uma coisa que é esta. Quando uma pessoa ser austera não é propriamente o mesmo que ser forreta. Pode ser, mas normalmente uma pessoa rigorosa, gosta austera nas suas contas, não é necessariamente forreta, não é? E como eu já aqui disse várias vezes, Salazar era um homem de boas contas, tinha as contas certas, a macroeconomia portuguesa era lucrativa, o problema era o resto. Ora, as boas contas do governo a mim não me dizem absolutamente nada. Aliás, a única coisa que me chama a atenção neste orçamento, e que o Matias não puxou aqui à coação, mas eu vou falar nele, foi uma invenção, parece que do Fernando Medina, parece que propôs ao Costa e ele aceitou, de um fundo, uma espécie de fundo de coesão, uma coisa qualquer. Um fundo de investimento com o excedente do resultado orçamental. O excedente orçamental não, o excedente das contas depois no fim daquilo, não é? Porque o orçamento, ora bem, a ideia é simpática, vamos lá ver, quer dizer, é mediática, mas na prática, tirando um ou outro desvio necessário, uma contingência, alguma coisa que seja necessária, vamos ver, o déficit provoca a dívida, certo? Ora, se há superávit, é para pagar a dívida. Isto não tem muito que saber. Porque se a pessoa, não estou a falar de uma despesa de emergência, por isso foi criado o PRR, essas coisas todas, é um bocado a ideia dele, é substituir o PRR, dar continuidade ao PRR quando ele acabar. Portanto, a ideia eu percebo, não estou a dizer que há aqui má fé, não estou a dizer nada disso. Não concordo é com ela, porque se há uma medida de emergência, então o país tem que ter uma despesa extra e vai se endividar. Mas tem um excedente de receitas, vai com esse excedente pagar a dívida. É muito simples, isto para mim é tão simples quanto isto.
Em relação ao resto, o IRS vai baixar. Muito bem, é necessário que ele baixe, era o que faltava, mas vai se equilibrar com os impostos indiretos e tudo isso. Mas ele não mexe, por exemplo, no IRC, que é uma coisa complicadíssima. Continuamos com esta casmurrice que apanha a sociedade toda, em todos os setores, nomeadamente na saúde. Com esta casmurrice, que para mim é uma casmurrice, uma catorrice do privado com o público com o privado. Isto devia ser atenuado, não é? E não é. E isto continua. E o IRC, que foi aliás objeto de acordo entre Passos Coelho e o outro, nunca me lembro o nome do homem, peço desculpa por isso, que o Costa correu, o António José Seguro, que tinham feito um pacto de redução do IRC. Isso é fundamental. As empresas e o investimento é fundamental. O investimento também é pouco no orçamento. O Estado tem que pagar dívida e tem que reduzir o seu orçamento e tem que fazer investimento. E depois faz aqui uns floreados e umas coisas com dinheiro e com propostas do dinheiro dos privados. Depois há aquela velha asneira que eu falo aqui há muitos anos, e portanto eu tinha razão e tenho razão. É muito bonita aquela questão do ordenado mínimo, mas aquilo tem tirado a competitividade à produção, tem baixado a produtividade, não tenho dúvidas. Por outra, não tem contribuído para aumentar a produtividade e tem feito baixar o salário médio, o que é uma coisa muitíssimo má. Portanto, é mais um orçamento, mas daquilo que tenho ouvido, é provável que dentro dos maus orçamentos deste governo seja o melhor dos piores, talvez. Porque tem aqui algum tipo de preocupação que não me parece, em primeiro lugar, não me parece, eu não quero dizer honesto, porque não quero pôr aqui um ónus de desonestidade ao governo, neste caso não quero, mas não me parece totalmente sincero. Ou seja, há aqui, que é aquilo que se diz, a parte agradável do orçamento, ou seja, responder a algumas clientelas do ponto de vista eleitoral. E que eu passo a dar o exemplo. Os reformados, porque o ano passado o Costa andou a querer fintar os reformados, não sei se lembram disto, a fazer ali um aumento intermédio para depois prejudicar as contas no futuro. Agora não, 6 e tal por cento logo, maravilha. Os reformados. O IRS, cá está, os escalões mais baixos, é certo que baixando o IRS toda a gente beneficia, mas principalmente os mais baixos. E depois as questões com o arrendamento, uma política sem pés nem cabeça, mas que beneficia efetivamente as pessoas mais necessitadas, talvez, ou talvez não sei, mas vai beneficiar alguém do arrendamento, e a bonificação de juros e o apoio de algumas coisas que nem sequer custam ao governo. Portanto, no fundo, podemos aqui dizer que também tem um setor eleitoralista, que é a parte agradável do orçamento. Mas como costuma dizer, o resto nada de novo. Se calhar até vamos por aí, e é por aí que passo para o Silvério Cunha. Se este orçamento já é um orçamento eleitoralista. Não sei, o que eu sei é uma coisa. Ele tenta. Eu sei uma coisa, é que de facto o orçamento, esta proposta de Medina e do governo de Costa, digamos, de certa forma, tiveram dois efeitos logo. Primeiro, os partidos mais à direita tornaram-se campeões da despesa social, que é uma coisa que é mais espantosa e curiosa, porque de facto vieram com isso. E porquê? Como disse uma pessoa insuspeita, que é o professor António Nogueira Leite, ele disse na televisão uma coisa curiosa. Ele, que é um grande crítico, ele passa a vida a criticar o governo, nas redes sociais até. Ele diz assim: não vejo como se possa votar contra. Esta afirmação dele é incrível. Porquê? Por isso não vejo que os partidos à direita possam votar contra. À esquerda podem ter outras propostas sempre. Agora, estes não. Porquê? Porque fariam algum género. Isso é a tese dele. E eu concordo um bocado com isso. Desculpa lá, ou seja, isso não é da direita. É. Desculpa lá, não, é dos partidos que temos na oposição. Está bem, quer dizer, mas a questão é esta, mas todos eles acabam por dizer o seguinte: o orçamento Eles não faziam melhor, estou de acordo consigo. deixou de parte despesas para apoiar a ABC. Todos os partidos à direita dizem isto. Exatamente, todos. exatamente. Do Chega ao PSD, todos dizem isto. Aliás, as propostas não são muito diferentes de algumas do PSD. E portanto acontece que vêm todos dizer isto e tal, e acontece uma coisa, que Medina, o PSD andou a fazer propostas há pouco tempo sobre o orçamento, e Medina esteve calado e acentuou até essas propostas. Exatamente, é verdade. é verdade. Vai votar contra.
É um problema que se levanta. Mas É um vai. problema que se levanta. E, Mas mais, vai, e há mas uma vai. inversão da retórica, claro. Tem que votar contra, não pode votar a favor, como é evidente. O grande problema que se põe É é verdade, que, é verdade. e depois há outro aspecto que também conta muito aqui, que é este. Bem ou mal, com razão, sem ela, a maior parte dos portugueses, as sondagens dizem isso. Claro, as sondagens, como sabe, sou muito Vale o que sempre, valem. sou muito, digamos, acho que as sondagens são um bocado esquisitas, até porque agora há quem diga que as sondagens condicionam, são encomendadas e tal, e é para condicionar a opinião. Mas se admitirmos que há um contínuo nessas sondagens, há uma coisa que é curiosa, que é aquela história que veio num semanário, que é os portugueses querem que se baixem impostos, não querem nunca que se ponha em causa a questão do déficit e António Costa apresentar aí bons resultados. E isso, obviamente, depois traduz em sondagens onde os partidos da oposição não sobem. Em rigor, nenhum deles o estabilizam, baixam 1%, aumentam 1%, ou seja, basicamente não há uma alteração. Portanto, eu penso que essa é a questão que se coloca. Não penso que seja uma questão de eleitoralismo por uma razão também, porque a questão que se coloca também é Mas esta. é, Hoje em professor, dia, então não mas é. hoje em dia, Então não é. não porque é assim, porque repare, Não é. hoje em dia, não, há muitas críticas que podem fazer até é um orçamento eleitoralista. Olha, há uma data de gente que acha que devia ser mais aumentada e não é. Eu não estou a dizer que Agora, ele é um orçamento. agora Tem uns lives de não resolve, por tem. exemplo, não resolve o problema dos salários dos médicos como eles querem, não resolve o problema de muitos setores. Agora, a questão que se coloca o grande problema é este, é demonstrar tecnicamente que se pode fazer uma coisa diferente ou não. Claro que Medina veio com um discurso, digamos assim, tradicional, consagrado pela Comissão Europeia, quer dizer assim, bom, temos que ter em atenção a dívida, temos que ter baixar as contas públicas estarem bem, temos que ter em atenção isto e aquilo, e veio com um discurso que é normalizador e que hoje em dia é o discurso europeu do mainstream, dominante. E, portanto, é claro que isto é muito difícil, só partidos muito contestatários Está bem, é que vão contestar mas isso, é a conversa, porque é agora quem os números contesta é o modelo. diferente. Pois, mas acontece que esta é que é a teoria, e a teoria avançar que está no documento é esta, e é com este documento que nós temos que nos haver. Claro que o orçamento pode ter muitas críticas de muitos pontos de vista. A Até. Iniciativa Liberal, por exemplo, consegue desmontar isso perfeitamente. Eu não sei, e não sei, corretamente. não sei, mas não sei, sei, eu não sei, não sei, eu por acaso não sei. O senhor também sabe. Olha, o PSD, O PSD não, mas o PSD é que devia ser capaz de desmontar. Não consegue. Mas esse é o grande problema. E acontece que, Mas os outros e conseguem. para terminar, queria dizer o seguinte, claro que Eu não estou aqui a Montenegro puxar nada. foi muito infeliz para o partido dele, quando definiu como Pipi Betinho, por uma razão. Isso, de facto, não tem pés nem cabeça. É que não tem. Ele podia ter dito outra coisa, podia ter dito um orçamento miau-miau, pronto. Ficava melhor se dissesse que era miau-miau. Mas não, vai dizer Pipi Betinho. Não tem sentido isso. Uma Quer dizer, coisa assim, é um péssimo argumento. E vou dizer uma coisa com franqueza, acho que o PSD até tem economistas que são bastante competentes, como não pode deixar de ser. Pois, e devia ter dito qualquer coisa mais. Não dizem aquilo e acabou. Não. Claro que isto, depois é claro, não tem que justificar, se apareceu com uma ideia que, no fundo, a linguagem dele era ligeira, porque, no fundo, o orçamento era ligeiro, e que, no fundo, hoje em dia os portugueses querem este tipo de linguagem, que também, a meu ver, é um bocado catastrófico dizer isso, porque é admitir que os portugueses hoje estão mais burros do que antes e não estão, ou não devem estar, pelo menos ele não pode dizer isso. E, portanto, é uma coisa que eu acho um bocado estranha, um bocado bizarra, e, portanto, eu acho que António Costa tem tido muita sorte também, ao mesmo tempo, muita sorte, não é? Muita sorte. E a conjuntura tem sido muito favorável, deve dizer-se também. Entretanto, menos favorável parece estar a vida de Fernando Araújo, o diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde. Aí está. Reuniu-se com António Costa nesta sexta-feira. No momento em que nós gravamos, não temos ainda informação sobre essa reunião, mas nesta sexta-feira entraram em vigor os estatutos da direção executiva do SNS. O bastonário da Ordem dos Médicos diz que Fernando Araújo não tem condições para estar na direção executiva do SNS. E estes, o bastonário da Ordem dos Médicos. E entretanto, já se sabe com este diploma de estatutos que há vários serviços são transferidos das ARS para, por exemplo, para a direção executiva, inclusive a funcionários. José Faustino, Fernando Araújo tem estado aqui a cozinhar enlumbrando? Este é o problema. Aqui a nossa pequena divergência entre mim e o professor Silvério Cunha. Porque as contas, no fundo, são só as contas da mercearia. Agora estamos a falar do negócio, vamos falar da mercearia. Cá está a ver o orçamento. Enfim, pode ter a leitura que tiver. Mas, na realidade, temos aqui o Serviço Nacional de Saúde. Ora, aí está. A gente agora, as contas podem ser feitas do mesmo modo, seja lá. Agora, é preciso ver isto. Repare-se,
estamos um ano sem orçamento, sem o estatuto desta ideia do Serviço Nacional de Saúde que eles puseram. Puseram um homem, ao que dizem, competentíssimo, à frente disto. Mas sem respaldo, portanto, o homem está ali na corda bamba. E agora, o que é que esta gente... Repare-se só neste pormenor. Anulam 5 ou 6 direções regionais de saúde e centralizam tudo nisto. Num governo que diz que é contra a centralização, que é a favor da regionalização e da descentralização. Há aqui qualquer coisa que não bate bem. Porque se me disserem que há um serviço, eu sempre tenho defendido isso, com muita convicção, que deve haver serviços regionais ligados aos hospitais centrais, com a prevenção da saúde, por exemplo, os tais, as unidades de saúde, juntamente, se calhar as ARS com outro nome, não sei, com autonomia, a trabalharem com orçamentos baseados em factos, em atos médicos concretos, coisas feitas como devem ser feitas. Ou seja, os atos médicos faturados, digamos, virtualmente, bem entendido, e que depois esta unidade pagará, tem que haver, digamos, um patrão, um coordenador de tudo isto. Isso eu acho que sim, e que este doutor Fernando Araújo é homem para fazer isso, não é? Mas não é esse o caminho que nós verificamos. E cá está. O orçamento, dentro da visão do professor Silvério Cunha, e provavelmente, com toda a razão, o PSD diria o mesmo que Medina e Costa, lá vai mais dinheiro para a saúde. Quando já verificámos... Mais 2 mil milhões até. Exatamente. Mas já toda a gente viu, acho que o professor concordará com isto, que o problema na saúde, parece uma evidência, que não é dinheiro neste momento. Porque tem mais médicos, tem mais dinheiro, tem tudo mais. Mesmo com os problemas que tem. Não tem organização, não tem orientação, não tem gestão. Este é o ponto. E portanto, isto... Eu não percebo o que é que este homem esteve lá a fazer um ano, uma pessoa conceituadíssima, segundo dizem, um médico com provas dadas e tudo isso, não sei o que é que ele lá esteve a fazer. Porque às tantas as pessoas também, se não se descolam das coisas, ficam coladas e depois fazem parte da coleção, né? São cromos da mesma caderneta. Não sei dizer mais, quero dizer, eu não sei dizer mais, porque eu não vejo um ponto de equilíbrio em coisa nenhuma. Eu vejo uma coisa extraordinária. Por exemplo, o Matias fala-me na Ordem dos Médicos e agora com esta acabo. Veja a Ordem dos Médicos sair, se não estou enganado, já não admito que esteja confuso, sei lá, de uma reunião qualquer com o Ministro da Saúde a dizer que os médicos iam ter 35 horas. Foi na semana passada, sim. Uhum. Mas isso dos horários não tem a ver com os sindicatos das horas, não tem a ver com isso. Se eu não estiver confuso, há aqui qualquer coisa que não joga certo. E então, agora faço outra pergunta. Então, não é falta de médicos, não há dificuldade? Então agora vamos cortar mais 5 horas aos médicos. Eu não digo que eles não mereçam, não tenho nada contra os médicos. O problema é que se eles têm um horário de 40, penso que é isso, e vai passar para 35, são menos 5 horas médico de cada médico por dia, em todo o país. Até não é mais fácil, no orçamento de maravilha, remunerar os médicos, arranjar um ponto de equilíbrio, mas nunca cortar o horário. E mais, e isso não é tratado, peço imensa desculpa, mas isso não é tratado com a Ordem dos Médicos. Tem que ser tratado com os sindicatos dos médicos. E, portanto, o que é que eu posso dizer mais sobre o Serviço Nacional de Saúde? É a desgraça, é os velhotes e os... Eu também já estou velhote, irmos para as bichas, para as filas, para aguardar verde, é uma tragédia, uma coisa que já tinha desaparecido. O diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde está realmente aqui a ser aquilo que antes até disseram muitas vezes, ia ser o tal escudo do Ministro da Saúde. Está a ser cozido em água fria, não é, professor? Cozinhado. Cozinhado em água fria. Bom, eu penso que de facto já se propôs. Eu não percebo nada de economia da saúde, portanto, e por conseguinte não sei o que é que se passa, nem sei quais são as melhores, mas há melhores medidas. Mas há uma coisa que parece clara. Dizem que este orçamento, foi palavras do Ministro das Finanças, tem mais de 2 mil milhões de euros no orçamento para a saúde. Portanto, há dinheiro. Tudo leva a crer que há um problema de gestão no SNS, e essa questão tinha que ser tecnicamente identificada, debatida
e pronto, arranjar-se uma solução para isso, ou e propostas de solução. Eu ainda não entendi muito bem porque é que há um certo silêncio sobre isso. Oi. E devo dizer que ao mesmo tempo também não vejo os atores, neste Sim, caso, o é verdade. sindicato, a ordem, o governo, Os etc. próprios médicos. Assim, não vejo pôr a questão. A questão por acaso não está a ser posta. Dedo na ferida. E devo dizer uma coisa, e entretanto a Ordem dos Enfermeiros calou-se. Eu, quanto a mim, não tenho visto notícias. A Ordem dos Enfermeiros parece que tem todo um silêncio completo. Não sei se é porque acho que vai haver eleições proximamente, penso eu, ouvi dizer, para a Ordem dos Médicos, não é? Para a Ordem dos Enfermeiros, mas a verdade é que se calou. Portanto, a questão que se põe é assim: o que é que se passa afinal? O que se passa é explicar isso. O que é que se passa afinal? É um problema de gestão, porque dinheiro parece que há. Então, mas ao mesmo tempo dizem que há unidades hospitalares que estão caóticas. E estão caóticas a níveis completamente loucos. Por outro lado, há uma coisa interessante, e com esta me calo, que é uma hipótese que se pode sempre levantar, porque há tempos houve uma pessoa, que já não sei quem, que escreveu um artigo no jornal, uma pessoa que parecia que sabia do assunto, e que mereceu muitos comentários esse artigo, que dizia o seguinte, essa pessoa dizia assim: há também uma coisa nova, que ninguém talvez tenha identificado ainda, é que pode ter havido uma mudança na forma de encarar a profissão por parte dos próprios médicos. Vamos fazer assim a questão. Um médico que hoje Também há um problema geracional, também há. Um médico que se tenha, digamos, aposentado hoje, aos 70 anos, passou a sua vida, por exemplo, na carreira hospitalar, pelo menos, a fazer muitos sacrifícios. Muitos. Os jovens médicos não estão dispostos a isso. E antes, esse médico, quando era jovem, estava. Portanto, pode ter acontecido uma coisa, que é ter havido uma mudança silenciosa, geracional, e que de repente põe a nu um problema que antes não surgia como problema. É verdade. Que estava silenciado. E essa é uma questão curiosa, porque de facto já chamaram atenção para isso e isso pode ser também uma das causas, ou seja, mas isso também é um problema de gestão, afinal. Quer dizer, afinal, quando nós temos então que equacionar uma mudança de perspectiva, quer dizer, as sociedades evoluem e as mentalidades evoluem para melhor ou para pior, agora não está em causa até sequer, porque eu nem sei o que é agora, o que é que se pode ser, mas pode ter havido uma mudança, mas isso também é um problema de gestão. Estamos a precisar, portanto, de uma nova perspectiva, de um novo modelo, talvez, não sei. Quer dizer, mas o que a mim me espanta, e eu aí sim sinto um bocado prejudicado como cidadão, é o seguinte: eu gostava e continuo a dizer, e hei de dizer isto até ao fim, que é, eu não vejo as pessoas intervenientes das entidades, não falo das pessoas concretas, das entidades, intervenientes chegarem ao público e dizerem assim: olha, o problema que se põe é este, as nossas medidas são estas, as contramedidas ou medidas ou contramedidas, as medidas do governo são estas, e as contramedidas são aquelas e são melhores. Porquê? Por isto, isto, isto. Eu ainda não vi essa demonstração. E atenção, eu acho que em questões de gestão deste tipo, seria relativamente, não é fácil, porque nada disto é fácil, mas seria relativamente evidente para as pessoas mostrar quais eram as diferenças. E o que é que se propunha em concreto. E é uma coisa que eu, de facto, não entendo, sinceramente não entendo. Por conseguinte, até inclusivamente certas questões que, por exemplo, dizem porque é que certos concursos ficam desertos também, porque não há possibilidade de apoiar os médicos que não querem ir para certos sítios, mas também porque é que também já me disseram uma coisa agora, que há especialidades que ficam desertas, ninguém quer ir para lá. Ou seja, há também um problema de, digamos, que pode ser inerente à própria profissão. Ou seja, haver outro tipo de apelos hoje em que a profissão do médico, a função do médico e a figura do médico pode ter mudado. Essa imagem, o que não tem nada de mal, até pode ser para melhor, mas mudar é capaz de ter mudado. Porque eu julgo que o SNS tem um problema de gestão e tem que trabalhar com os novos problemas. Para concluirmos o nosso programa, uma breve análise às mais recentes notícias vindas da Ucrânia. A Ucrânia que teme que o conflito em Gaza diminua o envio de material militar para o seu país. A NATO diz que não irá abandonar a Ucrânia. Entretanto, hoje fizeram-se contas, mais de 500 crianças morreram na Ucrânia desde o início da invasão e no leste do país a Rússia está a fazer uma contraofensiva e conseguiu ocupar agora mais 4 quilómetros quadrados de território perto da cidade de Advitka. José Faustino. Bom, vamos ver, como temos dito, correndo o risco de me repetir, mas se calhar não quer demais. A guerra na Ucrânia está no impasse. Agora entra no inverno e mais impasse vai continuar. Ou seja, a Rússia admite que anda 2 metros, depois a Ucrânia recupera os 2 metros, ataca de um lado dali ou ataca do outro e anda por ali. A verdade tem que ser dita. O Zelensky faz bem em alertar e tudo isso, e se tivesse um lugar dele, também estaria preocupado, ele com certeza está preocupado e tem muitas preocupações. Eu acho que não se corre o risco de haver falta de material, porque falta de material tem havido sempre. A guerra na Ucrânia está assim porque o Ocidente
tem ajudado, mas ajuda devagarinho. Agora, em março, abril do próximo ano é que falam os F-16. Há que anos que ele anda a pedir F-16, quer dizer. Porque agora, a guerra no Médio Oriente. Israel não precisa de equipamento. Israel, quando não precisa de munições, está a gastar muitas. São munições. E o Ocidente, aqui há uma mudança também de paradigma. Quer dizer, o Ocidente, a Europa, os Estados Unidos, etc., tem que começar a fabricar material bélico e armamento. Quer dizer, não é com menos de 2% do orçamento, como Portugal. Vem a ministra da Defesa nossa, muito fofinha, dizer que vai dar aos ucranianos uns vestidinhos, umas fardinhas de inverno quentinhas. E também para as soldados, também para as senhoras. Portanto, acho bem, acho igualdade. Também. Quer dizer, não vamos lá assim, não é? Quer dizer, e depois também pode dizer que pode mandar uns leitinhos quentes em pó para não estragarem, podem aquecer com umas lamparinas e umas bolachinhas e tal. Não, nós temos que pensar que estamos em guerra, isto está muito complicado, cada vez está pior, e temos que começar a produzir coisas. Agora, não é devido à guerra no Médio Oriente, não é previsível, na minha opinião, por aí que vai faltar material na Ucrânia. Porque o material tem ido para a Ucrânia, embora tenha ido, é verdade, embora esteja a apoiar a Ucrânia, ainda bem que sim, mas tem ido às pinguinhas. Os Abrams chegaram agora há pouco tempo à Ucrânia, há meses que se fala nisto. Agora, e atenção, os porta-aviões e aquilo tudo que o professor falou há bocado, que estão no Mediterrâneo, que estão a avançar para lá já 2 porta-aviões e tudo. E toda a guarnição atrás daquilo, e cada porta-aviões leva 100 aviões, e são F-35 e 16, leva muito. Não, o Zelensky faz ter uma coisa daquelas, não é? Aquilo não é por causa do Hamas, aquilo é por causa do Irão, é outra coisa. É para usar o Irão. Aquilo é um posicionamento estratégico, atenção, não é para coisa nenhuma. Portanto, vamos ver. Agora, a atenção das pessoas, até eventualmente dirigentes políticos, etc., embora se tenha tentado contrariar isso, é verdade, talvez foque menos a atenção na Ucrânia. Agora, não corremos o risco de faltar lá material. Está bem, há lá aquelas coisas dos americanos, que andam para lá desentendidos no Congresso e tal, mas isso tudo bem. Mas não é por causa da guerra no Médio Oriente. Silvério Cunha, uma análise estas últimas informações. Não tenho muito a acrescentar por uma razão só, porque eu acho que não vai haver... Quer dizer, o Zelensky faz o seu papel, desempenha o seu papel, não é de chamar a atenção, mas não vai haver eu não creio que essas questões hoje em dia estão equacionadas a nível global. E não creio que essas questões sejam, digamos, muito relevantes. Agora, é verdade uma coisa, que de facto há bocado falei nisso, e agora o José Faustino também falou nisso, repetiu, e eu agora vou repetir, vou digamos, dizer outra vez. É evidente que o avanço que os Estados Unidos agora adotaram esta medida de mandar uma esquadra para o Mediterrâneo Oriental tem de facto até várias implicações. Uma de facto é avisar o Irão, não é? A outra é posicionar-se na região para, digamos assim dizer, aqui não há interferências de nada nem ninguém mais. E também, claro, tem sempre influência a nível, digamos, daquela zona, porque é uma forma digamos, de proximidade, seja como for, uma força naval importantíssima, como a dos Estados Unidos, que tem de facto um poder, só aquela esquadra derrotaria uma data de outras esquadras de outros Estados, não é? Portanto, acontece que, evidentemente, isso tem muita influência a esse nível, e acho que isso é para se posicionar, e também é simbólico para dizer, estamos aqui. Pronto, é um bocado isto. Portanto, eu não penso que a questão o receio da Ucrânia é um receio retórico neste momento, não penso que seja um receio material. E é assim que chegamos ao final desta revista da semana, com José Faustino e Silvério Cunha. O meu nome é Luís Matias. Voltamos de hoje a uma semana novamente, sexta-feira às 18, sábado às 14, quando quiser ouvir e ver em www.dianafm.com e no canal do YouTube da Diana. Tenha um bom final de sexta-feira, boa tarde e bom fim de semana.